Graziela Rocha, estou aqui para apresentar a vocês mais uma pré-aula dos primários. Mas antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal ADC Educacional. Se inscreve lá e que a aula vai estar completinha lá. Agora vamos para a nossa aula. A nossa aula de hoje é a lição 8. Jesus tem poder sobre todo o mal. Nós vamos encontrar lá em Lucas, no capítulo 8, do versículo 26 até o 39. A sugestão de corinho para essa aula são 2 hinos da harpa cristã, professor, o hino 491, A Poder no Sangue de Jesus, e o 116, Livre Estou. Eu sugiro usar o Livre Estou, que tem tudo a ver mais com essa lição. Nem sempre é fácil falar sobre o que Jesus fez em nossa vida para as outras pessoas, pois muitas vezes a gente é ridicularizado quando falamos da cura, da libertação e da mudança que Jesus fez em nós. E hoje nós vamos falar da importância de testemunhar de Jesus em nossa própria casa. A história de hoje fala de um homem que foi liberto por Jesus e ele recebeu a ordem de falar sobre a sua transformação. E a melhor maneira de mostrar a transformação que Jesus fez na nossa vida é através das nossas atitudes diárias, principalmente dentro da nossa casa. O ponto central da nossa lição, professor, aonde Jesus chega, o mal tem que sair. Quando somos alcançados por Jesus e libertos, o mal não resiste e sai. As trevas não permanecem na luz. Professor, estude essa lição com antecedência, ore pedindo o auxílio do Espírito Santo de Deus para te capacitar, te dar sabedoria, te dar inteligência e principalmente criatividade para ensinar a Escritura Sagrada para suas crianças. E prepare tudo com antecedência e receba os seus alunos com alegria, com muito carinho. Não se esqueça, professor, de sempre ser amável, carinhosa com o seu aluno. Atualize também o seu panorama do trimestre, junto com as crianças, fazendo perguntas sobre as lições passadas, para elas relembrarem aquilo que estudaram. Não se esqueça, professor, de atualizar o seu passaporte missionário. O meu já atualizei aqui, nós estamos na lição número 8. Atualize junto com as suas crianças, que elas vão amar fazer isso juntamente, colar, né, o aprovado da lição, da missão desta aula. Não se esqueça também de orar junto com eles, de cantar o corinho juntamente com eles e também não se esqueça dos aniversariantes, professor, e também dos visitantes. O destaque bíblico da nossa lição: venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Nós vamos encontrar essa passagem lá em Salmos 66 e o versículo 16. Na aula de hoje, nós vamos falar de espíritos malignos, né, de suas influências na nossa vida. Os nossos olhos não conseguem ver o mundo espiritual que está nos cercando, mas ele existe. E assim como o Espírito Santo de Deus, ele deseja nos guiar para cada vez mais perto de Deus, quando a gente deixa ele nos direcionar, os espíritos malignos também querem nos levar por caminhos tortuosos, caminhos maus, influenciando a nossa mente e a nossa vida. Algumas das nossas atitudes servem de alimento para eles, de porta de entrada para suas más influências. E eu vou fazer uma corrente, né? Porque essas atitudes, elas vão nos acorrentar cada vez mais, nos aprisionar em pecado. Então, eu preparei aqui, na folha sulfite, com um canetão, e eu escrevi ali essas atitudes que a gente tem no nosso dia a dia, que estão nos influenciando e aproximando cada vez mais dos espíritos malignos. O ódio. Muitas vezes nós deixamos o ódio, ele nos tomar, mas a gente não pode deixar que ele venha nos acorrentar. Estou usando um grampeador para nós formarmos a nossa corrente. Então, o ódio, se a gente deixar ele se enraizar dentro do nosso coração, cada vez mais nós vamos ficar presos a ele. Também os vícios, eles nos deixam também
como escravos. Muitas pessoas estão escravizadas pelos vícios, pelas compulsões que vão fazendo elas de escravos mesmos. Escravos do pecado, e isso vai gerando umas atitudes, umas consequências que vão cada vez mais nos afastar de Deus. Então, nós vamos formando a nossa corrente. Também tem o egoísmo, né? O egoísmo, a gente só pensa em nós, e a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Se nós formos egoístas, como a gente vai amar o próximo? Então, nós temos sempre que nos colocar no lugar do outro, nós temos sempre que pensar nos outros, na outra pessoa, né? Não podemos pensar só em nós. Isso as crianças, elas devem, professor, elas devem aprender que elas devem também pensar no coleguinha do lado. As fofocas. Gente, isso é uma coisa que está muito normal, né? A fofoca, dentro da igreja tem entrado fofoca. Em vez de orar, vão fofocar, falar um da vida do outro, e isso não pode acontecer. Então, nós temos que estar conversando, ensinando as nossas crianças que a gente não pode fofocar, porque a gente está fazendo isso alimentando o maligno. E ele, se a gente continuar alimentando ele, cada vez mais nós vamos nos tornar escravos do inimigo. A vingança também, a gente não pode desejar se vingar dos outros, se vingar de outra pessoa, se vingar daquele coleguinha que às vezes estava passando por um dia ruim e não falou com a criança, não falou corretamente, foi um pouco áspero no falar. Aí tem crianças que estão querendo revidar, se vingar. E aí, gente, não pode. Nós somos cristãos, nós somos de Jesus, nós temos que ser como Jesus, então não podemos deixar que a vingança venha também nos acorrentar à escravidão do pecado. A inveja. Professora, a inveja, ela tem chegado dentro da igreja, nos nossos lares, na nossa família. E isso está tão normal que tem pessoas que dizem, é só uma invejinha branca. Não existe inveja branca. Não existe inveja pequena, não. Tudo é inveja, é pecado, tanto grande quanto pequeno. Tudo faz mal para o nosso coração, para a nossa alma e nos afasta cada vez mais de Deus. Porque se estamos escravizados pelo pecado, pelas coisas ruins, o Espírito Santo, ele não vai permanecer em nós. E aí, quem é que vai se aproximar? Se o Espírito Santo se afasta de nós por causa das nossas más atitudes, quem é que vai se aproximar de nós? Vai ser o inimigo. E o inimigo das nossas almas é que vai se aproximar de nós. Então, as mágoas, muitas pessoas têm guardado mágoa dentro do seu coração, têm deixado ressentimentos, têm alimentado isso. Isso tem gerado tanta doença física, doença mental nas próprias pessoas. É como tomar um veneno. Tomar um veneno pensando magoado com outra pessoa, mas está se destruindo. A mágoa, ela tem destruído muitas pessoas, causando depressão, crises de ansiedade. Essa mágoa só está acorrentando essa pessoa, só está aprisionando ela ao pecado. Julgar as pessoas, julgar os outros. Hoje em dia está tão normal, né? Normal, eu não gosto muito dessa palavra, mas está tão corriqueiro julgar o outro, julgar as pessoas, mas a gente não tem se colocado no lugar dessa pessoa. Nós temos que ter empatia pelo outro e não julgar, porque Jesus, ele é o nosso advogado. Agora, enquanto ele não veio nos buscar, mas depois ele vai ser o juiz. É ele que vai julgar. Só ele pode, nós não podemos julgar o nosso próximo. Então, julgar as pessoas também nos acorrenta e nos aprisiona para o pecado. Cada vez mais nós estamos presos ao pecado, embora a gente ache que a gente está liberto, mas não, se alimentarmos essas atitudes dentro da nossa
do nosso coração, nós vamos cada vez mais estarmos presos ao pecado. Reclamações têm alimentado tanto esses espíritos malignos, que as pessoas, a gente mesmo, eu também me incluo, que a gente, sem perceber, nós temos reclamado quanta ingratidão nossa. Nós temos que ser gratos a Deus, gratos pela sua graça imerecida, gratos por respirar. Então, se a gente está reclamando daquilo que a gente tem, como é que a gente pode ser grato a Deus? Não, né? A gente tem que parar de reclamar, porque isso só está nos aprisionando. Mas Jesus, ele veio, ele derramou o seu sangue por mim e por você, para nos libertar de todas essas atitudes. Nós temos que ser um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Então, você explique para a sua criança isso, que Jesus é o único que vai ter a chave para quebrar essas correntes. Se você quiser, professor, você pode fazer uma chave grande e utilizar com a palavra Jesus, né? Que agora que eu tive essa ideia, agora nesse momento. Mas assim você vai explicando sobre essas atitudes que aprisionam as nossas vidas, aprisionam as nossas almas. Mas como a gente pode evitar essas influências malignas, né? Como a gente pode evitar tudo isso de ser aprisionado e ficar preso a essas más influências? Nós devemos fortalecer a nossa fé através das orações, através da leitura da palavra diariamente, através da santificação, do jejum, que a gente vai mortificar, matar a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades, e assim o Espírito Santo vai se fortalecer em nós cada vez mais, que ele cresça e eu diminua. Manter o lar equilibrado. Nós, professores, né, nós temos que ensinar as nossas crianças e também aplicar isso sobre a nossa vida. Nós devemos manter o nosso lar equilibrado, com uma boa relação entre os familiares, a prática do perdão dentro de casa, entre pais e filhos, entre irmãos, entre sogra, nora, né, entre a família, a comunhão. Gente, a família, hoje em dia, ela tem se separado dentro dos lares. Muitas famílias têm pai que não fala com a filha que não fala com o pai. E isso não pode acontecer. Nós temos que ter comunhão, amor um com os outros dentro da nossa casa. A nossa missão começa primeiramente dentro da nossa casa. Também, como a gente vai evitar essas más influências, é estar em plena comunhão com Deus. Como? Obedecendo a sua palavra, praticar os valores morais da Bíblia Sagrada, os seus ensinamentos, praticar o que Jesus praticou, né? E estar sempre conectado com a sua mente voltada para o reino de Deus, para Deus. Tudo isso vai nos blindar, vai nos revestir cada vez mais do poder de Deus, para que nós possamos evitar, nos afastar dessas más influências. E esses espíritos malignos vão observar que nós somos diferentes, que nós temos luz, nós não estamos nas trevas, nós resplandecemos a glória de Deus. A nossa memória em ação se encontra lá em Lucas, no capítulo 8 e no versículo 39. Volte para casa e conte o que Deus fez por você. Eu preparei aqui, professora, a sugestão de hoje é que você recorte, escreva o versículo bíblico. Eu trouxe esse aqui em branco porque o meu já está aqui dentro. Eu não sei se dá para observar que o meu papelzinho com o versículo bíblico se encontra dentro do balão. Esse balão é um tamanho, se eu não me engano, é um tamanho médio, 7 polegadas, se eu não estou enganada, porque o pequeno daí vai ficar mais difícil a gente colocar um papel dentro dele, né? Porque eu escrevi com uma letra um pouquinho maior. Então, você vai escrever, né, na folha sulfite, vai recortar o versículo bíblico e colocar em balões azuis e em balões rosas, de acordo com a quantidade dos alunos na sua sala. E também, se acaso tiver muito aluno e pouco, né, e o versículo bíblico acabou, você vai pegar folhinhas em branco, deixa eu começar aqui a enrolar. Vai enrolar, fazer um rolinho,
né, em branco mesmo, para todas as crianças receberem o balão. Faça o seu rolinho, pegue um balão vazio e coloque dentro do balão. Eu não sei se dá para observar aqui. Coloque dentro do balão. O tamanho médio fica um tamanho bem bom para colocar. E aí, você distribua para cada criança, em branco mesmo. Aí ela vai estourar, né? Você vai fazer uma roda com as suas crianças, né? Um círculo com cada uma, todas sentadinhas. E depois, à medida que todos já estiverem com o seu balão segurando na mão, você vai pedir para, uma por vez, pegar o seu balão, levantar e ir até lá na frente. Aí vai estourar o balão lá na frente e vai segurar o seu papelzinho na mão. Vai segurar, eu não vou estourar aqui, mas assim, vai segurar o papelzinho na mão lá na frente. Aí vai ter que ficar ali até todas estourarem o seu balão. Depois de todos estourados, todos com o papelzinho na mão, vamos colocar o versículo em ordem. Depois de colocar o versículo bíblico em ordem, leia junto com as suas crianças. Todos com calma, leiam em voz alta, repita quantas vezes for necessário para que elas venham memorizar. A nossa missão de hoje, professor, a nossa missão é orar para que Jesus nos ajude a vencer essas más influências, que Ele nos dê graça para aplicar os seus ensinamentos em nossa vida, para que todos possam ver a transformação em nós, principalmente os da nossa casa, porque muitas vezes nós nos lembramos de demonstrar, né, a transformação na igreja, no trabalho, em qualquer outro local, mas dentro de casa a gente se relaxa, né? E deixamos de lado, né, a transformação que Deus fez em nós. Mas a gente tem que primeiro resplandecer a glória de Deus no meio da nossa família. A nossa curiosidade de hoje, nós vamos lá para o país da Irlanda. A Irlanda, ela é uma ilha da Europa, situada lá no Oceano Atlântico Norte, a noroeste da Europa. Ela é a terceira maior ilha da Europa e a 20ª maior do mundo. A República da Irlanda faz fronteira terrestre somente com a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido. Também é conhecida como a Ilha da Esmeralda, porque a Irlanda ela é cercada por muitas águas e tem enormes montanhas. Este país ele tem 2 idiomas oficiais, o gaélico, que é o irlandês, e o inglês. O clima lá na Irlanda, ele é úmido e extremamente frio, principalmente no inverno. E lá chove todos os dias, às vezes uma chuvinha fraca, às vezes uma chuvinha forte, uma garoa, mas chove todos os dias. E lá na Irlanda tem 5,1 milhões de habitantes atualmente, e a sua capital é Dublin. E por fazer parte da União Europeia, a moeda utilizada lá é o euro. Em Dublin, a capital, todos os ônibus oferecem o serviço Wi-Fi para os passageiros. Olha só que interessante. O folclore lá na Irlanda, ele é muito forte. É cheio de histórias de duendes, de fadas, tudo isso influenciado pela cultura dos celtas. E o duende verde, ele se tornou o símbolo da Irlanda. Neste país também, não é cobrado o consumo de água nas casas. Apenas as empresas pagam uma taxa pelo serviço. Olha só que interessante. Mas esses são só algumas curiosidades, professor. Só uma sugestão para você. Você pode estar buscando outras curiosidades, outras coisas para estar informando as suas crianças. Agora chegou o nosso momento, né, da nossa escritura sagrada. Nós vamos estar utilizando o barco, deixei lá o molde do barco, até vou pedir desculpa porque das outras lições passadas, se eu não estou enganada, a 4 e a 5, era o barco e acabei esquecendo de colocá-lo no molde, mas está ali completinho o molde do barco, o molde do nosso monte, da nossa montanha. Eu só coloquei aqui, fiz tipo umas portinhas de EVA, né, na cor cinza, porque vai ser o sepulcro, o cemitério que era feito nas montanhas. Também deixei ali o molde do nosso gadareno, né?
é possuído por espíritos malignos. Fiz uma correntinha, a única diferença do molde dos palitoches é que ele está com tipo uma cuequinha e fiz umas correntinhas de EVA, tá? Mas também você pode estar fazendo, eu fiz 2, eu tenho 2 deles, um que ele está ainda possuído e outro que ele já está liberto. Você pode estar preparando tudo isso. Agora vamos ao momento da nossa lição. Um certo dia, Jesus ele estava com os seus discípulos e ele foi para a cidade de Gadara. Foram de barco. E lá na cidade de Gadara, quem morava lá eram os não-judeus. Lá as pessoas, elas criavam animais. Aí você mostre que eles faziam criação de porquinho. Eu fiz aqui 3 para estar representando, né? Eles tinham criação de animais. Mas lá também morava um homem que ele estava, sim, atormentado por espíritos malignos, e ele era muito violento, ele era muito brabo, ficava fora de si, e ele andava até sem roupas pela rua, e ele morava no cemitério. Será que ele tinha família? Você pergunte para as crianças, será que este homem, atormentado pelos espíritos malignos, tinha família? Ah, mas ele morava lá no cemitério, será que ele tinha alguém por ele? Ele tinha sim, ele tinha família, ressalte professor, que ele tinha família, embora ele não estivesse perto da sua família no momento, mas a sua família, ela não conseguia suportar os ataques violentos dele, por isso ele não estava perto, porque quando ele estava lá entre os seus familiares, muitas vezes ele era acorrentado para não machucar os outros da família, mas só que ele pegava e ele quebrava essas correntes e ele fugia novamente e ia lá para o cemitério. Ele era muito sofrimento, a família sofria, ele sofria, mas um dia, fala para suas crianças, que um dia Jesus, tire o seu Jesus do barco, Jesus chegou naquela cidade, e onde ele chega, onde Jesus chega, tudo muda, a situação muda, e quando esses demônios, esses espíritos malignos viram Jesus, eles gritaram e se prostraram diante de Jesus. Você faça assim com o seu bonequinho para mostrar que ele está se prostrando aos pés de Jesus. Jesus, Filho do Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Não, por favor, não me castigue. Ele disse isso, sabe por quê? Porque Jesus havia mandado esses espíritos malignos saírem desse homem, mas eles não queriam ir para o abismo, eles não queriam, e aí eles pediram para Jesus, que Jesus deixasse eles e entrar dentro dos porcos, que estava ali perto, porque essa cidade tinha uma criação de porcos. Deixa eu colocar o meu Jesus aqui de novo. Tinha homens que criavam porcos, então Jesus permitiu, Jesus deixou que eles fossem para os porcos. E aí, esses espíritos malignos saíram do homem. O homem foi liberto. Mas os porcos, crianças, o que aconteceu com os porcos? Os porcos ficaram tão atormentados, que eles subiram no monte, subiram e se jogaram no precipício, caindo no mar, e morreram todos os porquinhos. E esses homens que criavam esses porcos, eles se assustaram e fugiram correndo, fugiram da cidade, foram lá contar para as outras pessoas o que eles tinham visto, o que tinha acontecido. Só que aí essas pessoas foram ver com os seus próprios olhos, eles foram lá para olhar o que tinha acontecido, quem era esse homem, esse Jesus, que tirava os espíritos malignos e lançava eles, deixava entrar em animais, entrar nos porcos. Mas quando chegaram lá, perto de Jesus, eles viram
este homem, que ou em outro momento estava atormentado por espíritos malignos, mas agora ele estava liberto, ele estava conversando com Jesus, calmo, ele estava calmo, e ele estava sentado em perfeito juízo, estava vestido, porque deram uma veste para ele. E aí eles ficaram com medo, as pessoas ficaram com medo e pediram para Jesus sair da cidade, da terra deles. Já este homem que foi curado por Jesus, ele falou assim, ele implorou para Jesus, Jesus, por favor, me deixe seguir, me deixe ir contigo junto com os seus discípulos. Mas Jesus falou assim para ele, volte para a sua casa e conte a eles o que Deus fez por você. Para essas pessoas que pediram para Jesus sair da cidade, o que mais importava para eles era o dinheiro. Eles valorizavam o dinheiro, mais do que a cura daquele homem. Por isso que eles não ficaram contentes. Mas Jesus, como ele libertou aquele homem sim ficou contente. Ele ficou alegre, ele ficou tão alegre que ele pegou e foi embora. Mas ele foi falando o que Jesus tinha feito na vida dele. Ele falou para a família dele a transformação que Jesus fez na vida dele. E ele ficou muito contente. A sua família também ficou contente. Principalmente, sim, a sua família, porque eles estavam sempre preocupados. Eles estavam, sim, com saudade, né? Talvez tinha filhos, esposa, irmãos, pais ainda vivos, mas eles viram o milagre que Jesus fez na vida dele. Também nós precisamos contar às outras pessoas o que Deus fez na nossa vida, falar que Jesus tem poder e Ele deseja nos libertar, deseja libertar as pessoas de todo o mal, de todas as doenças, de todas as enfermidades, principalmente as enfermidades espirituais. Jesus tem poder para tudo e Ele pode todas as coisas. Neste momento, professor, nós chegamos ao final da nossa lição. Mas chame as suas crianças, né, para estar orando juntamente. Pergunte se tem algum visitante que queira aceitar Jesus, que queira levar esse Jesus que tem poder sobre todo o mal para a sua casa, para que a libertação chegue na sua casa, para que a paz, a alegria, a felicidade chegue também na sua casa. Pergunte para as suas crianças quem quer receber oração, quem quer ser abençoado por Jesus, por esse Jesus tão poderoso. Neste momento, leve a sua criança a Cristo. Faça uma oração sobre elas, abençoe, profetize bênçãos sobre as suas vidas e sobre as suas famílias. Professor, agradeço, né, a sua colaboração, a sua participação. Que Deus abençoe sua vida, que você utilize essa sugestão desta aula, né, com muito carinho, muita sabedoria. Não esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de deixar o seu comentário, né, de se inscrever lá no nosso canal. Muito obrigado pela participação e até a próxima aula.